No caso do nosso resistor não ôhmico, gente, a montagem experimental é a mesma. Só que no lugar de ter o resistor comercial, eu tenho aqui uma lâmpada incandescente. Então, para isso, eu retirei o resistor, retirei os jumpers, né, da placa protoboard e coloquei nessas espécie de molas que eu tenho de contato aqui da lâmpada, tá certo? Então, tem um jumper ligado aqui, o outro jumper ligado, e aqui os nossos contatos do nosso multímetro. Então, vamos ligar aqui o nosso amperímetro, ligar a nossa fonte. Então, sai do positivo, desse lado da lâmpada, atravessa a lâmpada, sai pelo cabo azul, entra no multímetro para medir corrente, sai do multímetro e fecha o circuito, e esses dois aqui são os contatos do voltímetro para a gente medir a nossa tensão. Então, temos aí a primeira medida, 0,56 volts, 58,8 mA. Então, vamos subir a nossa tensão por volta de 1 volt, 1,07 volts, 81,4 mA. Vocês vejam que, no primeiro momento, a lâmpada ela estava apagada. À medida que eu vou aumentando a tensão, a lâmpada começa a acender, o filamento começa a aparecer, daqui a pouco vocês vão perceber melhor. Quanto maior for a tensão, ele vai aquecendo o filamento da lâmpada incandescente e ela vai emitindo mais luz. E é exatamente o aquecimento do filamento da lâmpada incandescente que vai fazer com que a resistência dela mude. Né? Quando vocês forem estudar, talvez, resistência de materiais, vocês vejam que um metal aquecido, a resistência dele aumenta. E o que acontece pela lâmpada emitir luz é que a corrente passando por ela faz com que ela aqueça, de tal forma que em um determinado momento ela começa a emitir luz. Mas vamos lá, por volta de 1,5 volts, a corrente 98,9 mA, vocês já estão vendo que a relação entre tensão e corrente não é linear. Vamos para 2 volts, 114,3 mA. Eu vou subir um pouco mais rápido aqui para que vocês possam perceber a lâmpada emitindo luz. Então, nos 3 volts, 143 mA, e você já percebe a lâmpada emitindo luz. Vamos até 4 volts, 170 mA, a lâmpada já com uma certa iluminação. E a ideia é igual a do resistor comercial, resistor ôhmico. E de 0,5 até 6, subindo de meio em meio volt e medindo a corrente correspondente. E depois a gente vai verificar se a relação é linear para os resistores ôhmicos, não linear para os resistores não ôhmicos. Só para finalizar aqui, vamos até 6 volts, que é a tensão máxima que essa lâmpada pode receber. Então, vocês já percebem a lâmpada acesa, né? Ou seja, o filamento está quente, bem aquecido, a ponto de emitir luz. E o aquecimento de um metal, né, do filamento, faz com que a sua resistência aumente. Se eu reduzir a tensão, a lâmpada apaga.